Obrigado também por terem ajudado aí, já que é um aluno beneficente. Então, gente, o que eu preparei aqui hoje para vocês? Eu preparei uma aula como se fosse já a sequência de uma prova. Só que eu misturei algumas bancas para vocês perceberem como é que funciona o perfil tradicional e o perfil não tradicional de exigência gramatical. E aí, para início de conversa, a gente já começa com um texto. Mas quando a gente pega um texto na prova de língua portuguesa, a gente tem que saber toda a estratégia. Primeiro, para quando você faz um concurso, você não basta você ir fazer a prova. Você tem que ter uma sequência exata. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova que tem redação. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? É a redação. Pensando no quê? Pensando na questão do tempo e pensando na questão da autoestima também. Imagina só, você tem mais ou menos 4 horas e meia para poder fazer a prova. Os últimos 30 minutos você precisa destinar para poder marcar o cartão resposta. Se você não fizer isso, você pode se dar mal. Afinal de contas, o cartão resposta ele é nominal. Então, se você não deixar 30 minutinhos, você vai ter que correr e não vai conseguir marcar com calma. Então, vai marcar questão errada e não dá para voltar, não dá para pedir outro. Então, primeira coisa é fazer a redação. Afinal de contas, imagina, você tem 30 minutos lá no final para poder fazer um texto. Já era, você não vai conseguir. Então, primeira coisa que você vai fazer é a redação. E não vai passar a limpo. Por que você não vai passar a limpo naquela hora? Porque você não vai conseguir se distanciar do seu erro. Então, você vai fazer a redação, depois você vai para a prova. Quando você for para a prova, também tem que ter estratégia. Você tem que fazer primeiro a matéria que você mais sabe. Se for português, beleza. Mas se não for, não vai fazer primeiro. Normalmente, a prova de língua portuguesa, ela é a primeira prova que aparece. Mas se não for, você não vai fazer. Por quê? Se você começar pela matéria que você não sabe, você vai continuar não sabendo. E você, obviamente, vai errar as questões. E isso vai acabar contigo em 2 aspectos. Na questão da autoestima e na questão do tempo. Autoestima por quê? Porque você vai começar errando. E aí você vai pensar, nossa, eu perdi tanto tempo estudando, gastei tanto dinheiro, investi tanto e não está caindo nada que eu estudei. E aí você já começa a perder a prova. E lá no final, você vai precisar correr, vai precisar chutar de repente alguma coisa. E aí imagina se você deixou a matéria que você mais sabe para o final. Aí você vai errar aquilo que teoricamente você iria gabaritar. Agora, se você começa pela matéria que você mais sabe, você já ganha a prova. Porque você começa a acertar, você começa a perceber que aquilo que você estudou está caindo e a sua autoestima eleva. E lá no final, se você precisar chutar alguma coisa, chutar a matéria que você menos sabe, você ainda vai acertar coisas que talvez você erraria. E detalhe, imagina, chegou lá no final para chutar, você ainda pode fazer a teoria do chute, né, que a galera fala aí. Vê logo o que você menos marcou, letra C. Chuta logo tudo, letra C e pronto, acabou. E agora, eu ainda não falei de passar a limpo a redação. Vocês viram que a gente fez a prova toda e ainda não passou a limpo. O que eu vou fazer agora? Vou levantar, vou pedir para beber uma água ou para ir ao banheiro. Por quê? Você, na verdade, já ficou ali umas 3 horas naquela posição, já está com o corpo tenso, está nervoso. E aí você vai pedir para levantar para dar uma relaxada. Quando você voltar, você não vai passar a redação fazendo uma leitura apenas mental. Sabe por quê? Porque você vai continuar não enxergando o erro, afinal de contas foi você que produziu. Então o ideal é você fazer uma leitura em voz alta. Claro que não precisa ser nesse tom de voz, é só balbuciar para você escutar a sua voz, porque aí você começa a enxergar os próprios erros. Você vai perceber que repetiu várias vezes a mesma palavra e na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. E aí o que você vai fazer? Vai utilizar os elementos coesivos, sinônimos, pronomes, elipses. Vai acontecer de você perceber uma estrutura truncada. Pô, tá estranho. Aí imagina, se para você que produziu o texto tá estranho, imagina para o avaliador. Óbvio que vai estar estranho. Às vezes é uma bobeira, é uma vírgula, é um ponto mal empregado, é uma palavra que está desconexa. O que você vai fazer? Você vai reescrever. É por isso que tem a folha de rascunho. Não dá para fazer na folha definitiva de cara. E aí, beleza, passou a limpo e entregou a prova. Aí agora a gente vai começar a entender como é que funciona a de língua portuguesa. Se a gente começa pelo texto, que tipo de assunto a gente está trabalhando aqui? Como é que aparece lá no nosso edital? Compreensão e interpretação. Então vamos lá, é a mesma coisa? Não, a gente já sabe que não é a mesma coisa, mas a maioria dos candidatos acha que é a mesma coisa. Agora, como é que vai funcionar? Fiz a leitura do texto para saber do que se trata. E de preferência também em voz alta.
A prova de língua portuguesa, ela tem que ser lida em voz alta. Afinal de contas, se você faz a leitura mental, aqui o texto é até pequeno. Mas quando o texto é grande, você chega à linha 7 e já não está mais prestando atenção no texto. Porque uma coisa é fazer o exercício aqui no cursinho. Outra coisa é fazer em casa, também tranquilo. Agora, no dia da prova é diferente. No dia da prova você está nervoso, você está se cobrando, então você fica tenso. Chegou a linha 7, não está mais prestando atenção no texto, mas você continua a leitura. Aí o texto tem 20 linhas, terminou o texto, você fica com aquela sensação, caramba, o que eu li? Está falando sobre o quê? Vocês já devem ter passado por isso. Aí você volta e lê de novo. O pior é quando você lê de novo e não entende. Então, o ideal é fazer uma leitura em voz alta, porque você vai ler mais devagar, vai perceber todas as pausas e as entonações e, consequentemente, vai compreender e interpretar melhor o texto. Aí, finalmente, você vai para o comando, para saber se é de compreensão ou de interpretação. Quando for de compreensão, ela vai te jogar para dentro do texto. E quando for de interpretação, ela vai além do texto. Como é que isso vai funcionar? Quando a questão é de compreensão, ela sempre joga para dentro. Então, vai ser assim, segundo o texto, de acordo com o texto, ou na linha tal, no termo tal, no parágrafo tal, no período tal, e por aí vai. Se é questão de direcionar, levanta as mãos para o céu, porque ela está facilitando a tua vida. Por exemplo, mandou para a linha 5, você vai lá e destaca o termo que está na linha 5. Sabe por quê? A resposta está ali, ó, naquele entorno. Se a questão número 1 fez isso, você ainda pode fazer assim, ó. Já está garantida a questão. Se a questão número 2 te mandar de novo para dentro do texto, você vai de novo para dentro do texto. Se ela mandar para a linha 17, você vai lá e destaca o termo que está na linha 17. Se for a questão número 2, você pode fazer assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que qualquer um acerta a questão de compreensão. Basta ter calma e atenção. Agora, quando a questão de interpretação, aí o bicho pega. Porque vai além do texto. Então, vai mudar completamente o comando. Agora vai ser infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que. E se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Infelizmente, não se aprende isso no cursinho. É bagagem de uma vida inteira. É ter lido bons livros, é ter escutado boa música, é ter visto bons filmes. Idade conta. Um homem de 40 anos é muito mais experiente que um homem de 20, aí você vai falar, pô, então estou ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto o Jojo todinho, mas para nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão, e quando são de interpretação, ainda assim tem o texto como base. O que eu estou querendo dizer? Que eu nunca posso ficar pensando o que o autor quis dizer, eu tenho que trabalhar com o que ele disse. E dentro disso aqui, só existem 3 possíveis erros interpretativos. É o erro da redução, o erro da contradição e o erro da extrapolação. Vou fazer uma pequena analogia para que vocês possam entender. Vamos lá. Qual é o seu nome, querido? Jackson. E o seu? Alex. E o seu? Gláucia. Gláucia, você vai interpretar um pequeno texto que eu vou narrar aqui agora, tá? Vamos lá, tem algum local aqui que é bacana para tomar banho, né? No Rio, não tem? Rio Pantanal? Chapada? Pantanal não dá não, né? Tem jacaré, né? na Chapada. Tem coisinha lá para tomar um... Tem, então beleza. Então é Jackson e Alex. Então, Gláucia, eu encontrei ontem o Jackson e o Alex lá na Chapada. Os dois estavam sentados num quiosquinho, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito. O Jackson estava de sunguinha branca e o Alex de sunguinha amarela. O que você interpreta disso? Agora, ó, não, o texto é só uma brincadeira para a gente entender rápido o que é isso aqui. Esses erros não estão, obviamente, no texto. Eles estão no comando da questão. É uma indução para te levar ao erro. Então, a questão que trabalha a redução vai dizer que o tema central deste pequeno texto é a cerveja. E não tem como. A cerveja foi apenas um elemento do texto. Seria reduzir demais. O erro de contradição seria dizer que Jackson e Alex são inimigos. Poxa, não tem como. Eles estão batendo um papo, tomando uma cerveja, na beira ali do rio.
eles podem ser qualquer coisa menos inimigos. E aí você pensa, mas isso aí eu vou acertar mole. Não, muitas questões são de contradição, porque o cara sabe que o aluno não fez uma leitura atenta, ele sabe que o aluno está nervoso, então ele bota um copia e cola do texto e troca uma coisinha ou outra. Aí sabe o que acontece? O nosso cérebro preenche, porque a gente já leu lá no texto. Se a leitura não for atenta, a gente esbarra muito aqui. E o que seria o erro de extrapolação neste pequeno texto? Seria dizer que Jackson e Alex são namorados. Tem um caso. Aí a Glaucia vai falar, ora, mas não pode? Não é permitido? Vai dizer agora que não pode. Não, não é isso. É porque em nenhum momento do texto a gente mencionou algo sobre a sexualidade deles. Então seria extrapolar aquilo que foi dito. Eu não posso trabalhar com o que não foi dito. Eu posso trabalhar apenas com aquilo que foi dito. Mas eles não podem ser namorados? Até podem. A gente até pode descobrir num outro momento do texto, mas neste momento é impossível. Então o que eu posso compreender? Que são dois homens conversando. E o que eu posso interpretar? Que são dois amigos conversando. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Tá aqui. Proponho um brinde à lei seca. É o título. E aí vem um subtítulo. Merece um brinde. Aliás, vários brindes, desde que, evidentemente, não se volte dirigindo para casa. Dados colhidos por Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a partir de relatórios oficiais, mostram que desde a implantação da lei que inibe um motorista de dirigir alcoolizado, a queda no número de atendimentos nos hospitais especializados em trauma na cidade de São Paulo foi de 55%. Isso em apenas 3 semanas. O efeito, de fato, não é da nova lei. Já havia uma legislação que, obviamente, proibia a combinação de bebida com direção. Pesaram aqui a educação e, em especial, a punição. E aí eu pergunto, pelo conhecimento de mundo que a gente tem, no final das contas, o que pesou? Foi a educação ou foi a punição? A punição. Até porque, se não tivesse uma punição, será que a galera ia parar de dirigir alcoolizada? Não. Ainda dirige mesmo com a punição, só que agora ficou mais sinistra, né? Tá ligado, né? Aí vamos lá, Continuando. Diz assim, o fato é que, neste momento, mexer abruptamente na lei pode significar a tradução de que liberou geral e implicar imediatamente mortes. É hora agora de avançar num esforço de também impedir a glamorização da bebida feita pela publicidade. Aí agora a gente pega a questão. Essa questão é uma questão muito utilizada em bancas como Seis Gran Rio, Vunesp e também a IBFC. Eles fazem o quê? Eles colocam algumas proposições. É só uma questão, mas que se ramifica e vira 2, vira 3, 4. Eu cheguei já até ver 6 proposições. Aqui só tem 2. Você vai julgar se elas estão certas ou erradas e depois vai marcar com aquilo que você já anotou. Então, a primeira diz assim, de acordo com o autor, a nova lei não trouxe nada de novo. Até aí, tudo bem. O texto é pequenininho, a gente vai lembrar. Pois a legislação já existia. Ocorre que as pessoas hoje estão mais conscientes. Isso está certo ou errado? Errado, pois o que pesou foi a... Beleza. 2. O autor afirma que a publicidade auxilia na conscientização dos efeitos maléficos da bebida. E é isso, está certo ou errado? Errado. Ela faz exatamente o contrário. Ela faz o quê? Uma glamorização da bebida, assim como era com o cigarro. O cigarro também era glamorizado, hoje não. A bebida agora é glamorizada, pode ser que um dia seja estigmatizada assim como é o cigarro. Então, se as 2 proposições estão erradas, o nosso gabarito é a letra D de dado. Beleza. Então, a gente começou aí agora com o texto. Vamos para a próxima questão. Pode apagar aqui? A próxima questão é de quê, turma? Fala para mim aí o assunto. Conjunção.
Então, a gente está falando de uma das 10 classes gramaticais. Eu tenho 10 classes gramaticais na língua portuguesa, 6 variáveis e 4 invariáveis. E a conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. Eu ouso dizer que se você ainda não domina a conjunção, você não sabe interpretar e não sabe fazer redação. Como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se você não sabe conjunção? Tem que saber. E aí, como é que eu vou fazer para aprender conjunção? É no cursinho? Pior que não. Eu poderia dar 3, 4 horas de uma aula de conjunção. Ao final da aula, vocês iriam estar condicionados para acertar a questão e iam sair daqui assim, pô, finalmente aprendi conjunção. Mas daqui a 3 ou 4 semanas, iriam esquecer. Então, o que você tem que fazer? Em casa, você tem que pegar 2 folhinhas de cartolina, e isso é sério, tá? Em casa, 2 folhinhas de cartolina. Em uma você vai colocar as 5 conjunções coordenativas. E na outra você vai colocar as 9 conjunções subordinativas adverbiais. Detalhe, não é imprimir e colar. É transcrever, é copiar. Está mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento está diretamente ligado ao processo de escrita. Quem aqui já faz curso presencial em algum lugar? Vamos lá. Vocês têm aula de direito também, não é? Quando você tem aula de direito, principalmente um cara que trabalha direito penal, ele chega e fala o código de cor, não é verdade? Aí você fica impressionado. Nossa, como é que esse cara aí sabe o código de cor? Ele não só leu o código, ele leu e transcreveu várias vezes. Isso demonstra que qualquer um pode o quê? Aprender. Quando a gente faz um cursinho, por exemplo, a gente acha que vai passar. Isso não é verdade. Você pode fazer o melhor cursinho do mundo, estudar com o melhor professor do mundo, que você não vai passar. Depende, na verdade, de você. Aqui a gente só consegue atingir 30% da aquisição do conhecimento. Os outros 70% dependem do aluno. Então, se você faz um curso, por exemplo, no sábado, você tem o resto da semana inteira para estudar. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar todos os dias. Concurso público não é para quem é inteligente pra caramba. Concurso público é para quem é chato, é obstinado, é persistente. Então, todo dia tem que estudar um pouquinho. Então, por exemplo, segunda-feira eu destino a língua portuguesa. Então, toda segunda-feira eu vou estudar a língua portuguesa. Classe gramatical, transitividade verbal, regência e por aí vai. Aí, o que acontece? Quando eu termino o conteúdo, eu acho que já está bom. Eu já estudei tudo, beleza, acabou. E não é verdade. O que você tem que fazer? Se você ainda tem tempo até a data da prova, você vai voltar e vai estudar tudo de novo. É muito comum um aluno falar assim para mim, poxa, eu nunca aprendi crase. Aí eu pergunto, estudou quantas vezes? Uma. Pô, não aprendeu mesmo. Tem que estudar 10, 15 vezes para poder aprender. Então, tem que ser persistente. Aí, aqui, tem aluno que fala assim, mas, professor, só são 14, eu vou gravar mole. Não são 14. Aqui eu tenho 14 valores semânticos. Eu estou falando, na verdade, de mais de 100 conjunções. Pega a adversativa, por exemplo. Eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Ninguém grava isso de uma hora para outra. Então, tem que fazer esse quadrinho. Agora, por que eu encho o saco para fazer esse quadrinho? Porque isso aqui não faz você acertar só a questão de conjunção. Faz você acertar a questão de classificação de oração, faz você acertar a questão de pontuação, questão de interpretação, questão de reescrituras de frases, fora a redação. Só a título de curiosidade, em 2015, a Prefeitura do Rio de Janeiro realizou um concurso com 15 questões de língua portuguesa. Das 15, 4 foram diretamente de conjunção, diretamente, e 8 direta e indiretamente, ou seja, mais da metade da prova. Hoje em dia é uma febre, já até está diminuindo, mas é uma febre ainda cobrar questões de reescrituras de frases. O que o cara pode cobrar aí? Absolutamente tudo. Regência, crase, concordância, pontuação, acentuação. Mas na maioria das vezes, o que eles cobram? Apenas conjunção. Eles colocam um período um pouquinho grande, 2 estruturas conjuntivas, e eles não se dão ao trabalho nem de trocar a ordem da sentença. Eles só trocam as conjunções. Se o cara gravou isso daqui, ele tira de letra. Se ele não gravou, ele vai ficar tentando interpretar ali e vai errar. Aí você vai dizer, ora, mas eu pensei que conjunção era uma mera interpretação. Aí aparece a palavra malgrado, e eu tenho certeza absoluta que ninguém vai olhar e vai dizer assim, ah, com certeza é uma concessiva. Não, não é assim que funciona. Então, por isso que eu peço para gravar. Fora que isso daqui é importante para a vida também.
para o contexto social. A mídia manipula o povo com isso aqui. Isso daqui é a base da argumentação. Ninguém faz uma redação argumentativa, por exemplo, se não souber conjunção. E desses 14 valores semânticos, 12 são individualizados e 2 são conjuntos. Que valor conjunto eu estou falando? Da oposição. Alguém aqui estuda para o TRT? Não? Ninguém? Ninguém estuda para tribunal aqui? Esses dias eu vi o vídeo de um professor famoso de direito do trabalho na internet. Claro que eu não vou falar o nome. Aí ele estava fazendo uma questão e ele errou a questão. Ele não errou por falta de conhecimento jurídico. Ele errou por falta de conhecimento linguístico. Apareceu uma conjunção que indicava oposição. Só que ele não entendeu o que aquela conjunção estava dizendo. Quando a gente pega a oposição, eu tenho a conjunção adversativa, que é coordenativa, e eu tenho a conjunção concessiva, que é subordinativa adverbial. Na questão dele, apareceu uma conjunção concessiva, mas ele não entendeu. Ele pensou que ela era adversativa. As duas indicam oposição, mas tende a haver uma diferença entre elas. A diferença é que a adversativa serve para enfatizar. E a concessiva serve para minimizar. Poxa, Sidney, não entendi nada até agora. Então vamos lá. Se serve para enfatizar, serve para deixar o argumento forte. Se serve para minimizar, serve para deixar o argumento fraco. Vou fazer duas pequenas analogias para que vocês entendam isso agora. Uma na base da brincadeira e outra bem mais séria. Primeiro na base da brincadeira. Quem aqui de vocês, meninas, é solteira? Levanta a mão para mim, por favor. Vamos lá. Você, Flor, qual é o seu nome? Vanessa, eu vou explicar por que eu escolhi você, Vanessa. Você está solteira há mais de um ano, não está? Não! Tu está solteira há quanto tempo? Ah, mas então você terminou com raiva. Porque você levantou a mão assim, bem alto, assim. Então, né, a gente acha que está solteira há muito tempo. Então tem volta, não tem volta? Não tem mesmo? Ficou com raiva, não ficou com raiva, Vanessa? Então vamos lá, Vanessa. Se eu falar que eu tenho um amigo para te apresentar, você vai vir com esse papo fiado que agora você é concurseiro e não quer conhecer ninguém? Duvido, né? Duvido. Você vai querer, no mínimo, saber como é que o cara é. O que ele faz da vida. Aí vai me perguntar com o que ele trabalha, onde é que ele mora, como é que ele é, se é bonito, esse tipo de coisa. Depois que eu falar tudo, aí você vai julgar se ele serve para você ou não. Agora, e se eu chegar de cara, Vanessa, e falar que o meu amigo é o Rodrigo Wilbert? E aí, tem mais alguma pergunta? Não, tu topa, né? Até as casadas se bobear vão querer, né? Agora, infelizmente, Vanessa, o meu amigo não é o Rodrigo Wilbert. O meu amigo é feio. Concorda comigo que não é um argumento bacana? Se eu chegasse para você e falasse assim, ele é lindo, lindo, lindo. Aí você, opa, tô curiosa. Mas, pô, feio? Aí você já desanima. Só que eu vou continuar a frase. Ele é feio, mas é rico. E aí, ficou ou não ficou interessante, Vanessa? Ficou. Não, aí a Vanessa vai falar assim, mas eu não sou interesseira, beleza? Mas você há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre, né não? E aí, nesse momento, Vanessa, o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de colocar uma conjunção adversativa. O que ela faz? Ela deixa o argumento forte. Então, eu enfatizo um lado para, consequentemente, minimizar o outro. Não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia dizer também que ele é rico, mas é feio. Ué, Sidney, não é a mesma coisa? Não. Eu agora estou enfatizando a feiura e, consequentemente, estou minimizando a riqueza. Tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. E aí, mais uma vez, a gente volta àquela questão da compreensão. Vocês não precisam ter um conhecimento muito abastado de mundo para resolver questões de concurso público. Uma coisa era o vestibular de antigamente. Aí você precisava estudar para valer, porque tinha uma bibliografia. O cara queria que você lesse Machado de Assis, Altran Dourado, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, tinha que saber o estilo do autor, ele cobrava intertextualidades dificílimas. Uma vez eu vi numa prova assim, caiu um texto do Sagarana,
né, do livro Sagarana do Guimarães Rosa, e o autor dizia que o personagem estava caindo no funil do capeta e perguntava com que texto aquele fragmento estava dialogando com a Divina Comédia. Por quê? Porque na Divina Comédia, que é a passagem do Dante entre o inferno, o purgatório e o paraíso, ele descreve o purgatório como pequenos anéis que vão diminuindo. E quanto mais fundo daquele funil, mais perto do corpo personificado do capeta. Caramba, para o cara entender isso, ele tem que ter lido o livro. No concurso público, eles não cobram assim. Quando o cara trabalha uma intertextualidade no concurso público, é algo que todo mundo tem a obrigação de saber, seja pobre, seja rico. Eles trabalham intertextualidade com contos de fadas. Então ele vai pegar e vai botar assim, espelho, espelho meu, existe algum país mais corrupto que o meu? E aí ele vai perguntar com que texto este fragmento dialoga. Ora, com o conto da Branca de Neve. É ou não é mais fácil? É. Agora, conjunção, eles cobram direto. Pensando naquilo que a gente bateu um papo agora há pouco, sobre compreensão e interpretação, quando eu penso em compreensão, as duas frases são idênticas. O meu amigo é feio e rico nas duas. Agora, em relação à interpretação, elas são completamente diferentes. Pois na primeira frase, o que eu quis dizer? Qual é a minha intenção? É que a Vanessa fique com o meu amigo. Por exemplo, em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, obrigatoriamente tem duas coisas. Quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o receptor. Se eu digo para a Vanessa que o meu amigo é rico, mas é feio, eu estou tentando convencê-la de ficar com o meu amigo. Agora, se eu digo para a Vanessa que o meu amigo é rico, mas é feio, eu estou tentando convencê-la de não ficar com o meu amigo. Começaram a entender um pouquinho a questão de interpretação? Vamos pegar agora para o mundo real. O nosso país ele vive um momento bem conturbado politicamente, não é verdade? Muito conturbado, talvez pior momento que a gente tenha. O jornal, ele não diz se é contra ou a favor do governo, às claras, abertamente, mas ele diz de forma velada, através do quê? Através dos atenuantes linguísticos. A gente percebe muito bem no caderno de economia, pois lá só se fala sobre preços e juros. Então, por exemplo, um jornal é contra o governo. Como é que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, os juros caíram, mas os preços continuam altos. O que fica na cabeça do povo? Que o preço está alto. E aí o camarada se revolta, porque ele passou um mês inteiro trabalhando e não conseguiu pagar as contas. Então, obviamente, ele vai se revoltar contra quem? Contra o governo. Então, o jornal conseguiu o que queria. Agora, e se o jornal for a favor do governo? Ele vai inventar outras hipóteses? Não, porque aquilo ali é fato. Ele vai apenas reescrever de forma diferente. Então, ele vai dizer que os preços continuam altos, mas que os juros caíram. E é isso que vai ficar na cabeça do povo. E o povo vai querer comprar. Até porque o povo mesmo nunca vai analisar se aquele poder de compra é real ou não. Porque não é um poder real de compra. Ele não tem dinheiro no bolso. O que ele tem? Crédito. Mas ele não está nem aí. Porque ele vai comprar. E aí ele vai pensar assim, neste governo eu estou comprando. No governo de fulano de tal, eu não comprava. E ele passa a apoiar direta ou indiretamente o governo. É assim que funciona. Vamos fazer uma questão de interpretação. Qual é o seu nome, linda? Karine, com K? Então, vamos lá. Eu boto assim, ó. Karine, apesar... Karine, apesar de ser... Bom, você, né? Está aqui. A Tadolfa não está aqui. Vamos lá. Karine, apesar de ser jovem... dirige muito bem. Eu tenho uma singela frase, uma pequena frase, e eu já posso fazer uma questão de interpretação. Eu posso ou não posso inferir que, para o autor, o jovem, de certa forma, dirige mal? Posso ou não posso? Posso. Pois se não tivesse esse julgo de valor, a frase seria apenas Karine dirige muito bem. Quando ele bota um apesar de aqui, é ou não é uma estrutura concessiva? É. O que ela faz? Ela minimiza. Então aqui, ó, eu minimizo o fato de Karine ser jovem para enfatizar o fato de ela dirigir o quê? Muito bem. Então é assim que a gente cria questões de interpretação. Então, gente, vocês têm um trabalho para casa. Gravem as conjunções, tá? E agora a gente vai fazer a questão que é muito fácil. Tá aí, ó, no subtítulo
A expressão desde que estabelece uma relação de. Aí vamos lá. Subtítulo está aqui, ó. Vamos ler tudo, né? Propõe um brinde à lei seca, merece um brinde. Aliás, vários brindes, desde que, evidentemente, não se volte dirigindo para casa. Esse desde que aqui, ele indica o quê? Uma condição. Ali foi fácil? Foi fácil, muito fácil. Agora, nem sempre é tão fácil. Às vezes o cara faz assim, ó. Ele pega e bota assim, as árvores balançam. Portanto, está ventando. Se as árvores estão balançando e não tem nenhum doidão ali agarrado na árvore tentando balançar a árvore, eu posso ou não posso concluir que está ventando? Eu posso. Então a conjunção, portanto, ela indica o quê? Uma conclusão. Aí o cara vai e pergunta assim, eu posso substituir o termo destacado pela palavra conquanto, mantendo o mesmo valor semântico? Óbvio que não. Pois o conquanto, apesar de prosodicamente parecer com o portanto, ele é uma concessiva. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, galera, anota aí o que tiver de anotar para a gente ir para a próxima questão. Afinal de contas, o gabarito aí é a letra D de dado, ok? Belezinha? Então foi. Oi. Sim. E outras concessivas que expressam certa dúvida. Uhum. Por exemplo, que nem aqui, apesar de ser jovem, é uma certeza. Ela é jovem. Sim. Tipo, colocasse, por exemplo, Karine, mesmo que fosse jovem, Isso. ela ainda dirigirá bem. Exato. Perfeito. É isso mesmo. Você tem a oposição, mas você pode denotar certeza ou dúvida. E é nesse momento, o que, que o cara faz? Ele não te pergunta o valor, a classificação da conjunção. Ele vai trabalhar com um valor semântico que pode vir atrelado ali. Por exemplo, quando a gente pensa em causa e explicação, a gente tem um problema muito grande, porque simplesmente toda causa é uma explicação. Então o camarada faz assim, ó. Eu posso apagar aqui? Vamos lá, ó. Vou apagar só esse lado aqui, ó. Neste momento, quando ele faz isso, ele não vai perguntar qual é a classificação da oração. Não vai perguntar qual é a classificação daquela conjunção. Ele vai perguntar qual valor aquela expressão pode atribuir. E aí, nesse momento, quando ele coloca as opções, ele não vai colocar a opção de concessão, porque é óbvio, ela é uma concessiva. Então, ele vai trabalhar com aqueles outros valores. E aí, nesse momento, sempre vão aparecer as questões de dúvida e a questão de certeza. E aí você vai matar, porque você vai perceber rapidamente isso. Agora, o cara faz assim, ele pega um porquê. Quando ele pega um porquê, não é à toa, ele quer te derrubar. Tem mais ou menos umas 120 conjunções. Dessas 120, 100 não alteram valor. O porém, por exemplo, vai ser sempre uma adversativa. Mas as outras 20, elas vão alterando. E aí você vai ter que interpretar. O porquê, por exemplo, ele pode ser causal ou explicativo. Pode, mas é raro, cara. É raro. Por exemplo, seria a finalidade se eu botasse assim, ajoelhou-se porque... Não, olha só, presta atenção, eu boto assim, ó, vou botar as duas aqui, vou botar uma finalidade. Só que aí o que acontece? Às vezes, a gente se preocupa muito com algumas situações. Qual é o seu nome, querido? Igor. Igor, quando o cara joga para a finalidade, já é algo bem raro. Até porque ele não tem a necessidade de fazer isso para enganar o aluno. Se ele trabalhar com o básico, ele já engana. Por exemplo, eu boto, não vou à praia porque está chovendo. Aí ele pede o valor semântico aqui dessa estrutura.
E aí, nesse momento, obviamente, ele vai colocar os valores de causa e explicação. Será que todo mundo vai enxergar com facilidade? Claro que não. Ora, pensa comigo, é ou não é uma explicação? Claro que é uma explicação. Seria mentira eu dizer que não é. É uma explicação. Só que o valor de explicação, ele está subjacente ao valor de causa. E algumas estratégias são necessárias para a gente matar se é causa ou explicação. Quando a gente explica porque necessariamente tem um valor imperativo. Então, se eu estou dando uma ordem, eu não estou dando uma ordem para cachorro. Eu tenho que justificar. E como é que eu justifico? Explicando. Então, eu digo assim, vamos almoçar agora porque eu estou morrendo de fome. Se eu disse vamos almoçar, eu estou trabalhando uma ordem ou não estou? É um modo imperativo. É óbvio que o modo imperativo depende da entonação. Pode ser ordem, pedido, súplica, exortação, mas é um modo imperativo. Quando eu trabalho com modo imperativo, a outra sentença tem que ser o quê? Explicativa. Agora aqui, tem alguma ordem? Não, não tem. Então, provavelmente haverá um valor de causa e de consequência. Só que aí eu preciso entender o que é a causa e o que é a consequência. A causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre diante daquilo. Então, olhando para essa estrutura, qual é a causa? É a chuva. E qual é a consequência? É não ir à praia. Tem valor de explicação? Tem valor de explicação, óbvio. A banca pode trabalhar isso? Pode. Quem trabalhava muito isso? A ESAF, banca escrota, do capeta, quer matar os outros. Ela trabalhava. Mas a maioria das bancas só vai chegar e vai perguntar qual é a classificação desse porquê. E ele é causal. Agora, quando é que o cara trabalha a finalidade? Quando na mesma questão ele brinca com os outros valores também. Então eu boto assim, ó, ajoelhou-se porque estava curada e ajoelhou-se porque fosse curada. Óbvio que você vai ficar olhando para as estruturas verbais, porque a gente aprende em cursinho muito macete. Só que o macete, às vezes, ele deixa o cara enraizado. E não é bom aprender língua portuguesa por macete. O bom é entender. Aí, nesse momento, é claro que o cara que já está na batida, ele mata só de olhar para o verbo. Mas, na verdade, é um processo interpretativo. Quando eu digo ajoelhou-se porque estava curada, essa mulher, ela está boa ou ela ainda está doente? Tá boa. Então, aqui, eu tenho uma relação de causa e consequência. Ela ficou curada e, por isso, ela se ajoelhou. Então, esse porquê, ele também é o quê? Causal. Agora, quando a gente bota ajoelhou-se porque fosse curada, esta mulher, ela está boa ou ela ainda está doente? Está doente. Então, eu consigo ou não consigo pegar este porquê e trocar pelo um para quê? Consigo. Então, eu consigo pegar. E aí, a preposição para, neste momento, ela indica o quê? O valor de finalidade. Agora, o cara, para trabalhar isso aqui, ele tem que ser muito esperto numa questão, porque ele tem que induzir o aluno ao erro. Se ele bota só isso daqui, o cara mata logo. O que ele tem que fazer? Ele tem que misturar várias frases e cobrar vários valores para tentar mexer com a cabeça do camarada e o camarada errar. Mas normalmente é assim. Agora, é claro, a maioria das bancas gosta de trabalhar com essas conjunções que alteram o valor. Agora, isso aqui é muito importante. Eu não posso deixar de lado nunca. Até porque a maioria das questões cobra isso aqui. Então, por exemplo, se você não tem certeza nenhuma do valor, chuta a adversativa ou concessiva que vai dar certo. Essa é a verdade. Agora, a concessiva, ela é especificamente uma das maiores armas de manipulação. Por exemplo, eu estou conversando aqui com a Josiane, por exemplo, sobre aborto. Aí eu vou criar uma situação hipotética. Josiane é a favor da legalização e eu sou contra. Não estou dizendo que isso é verdade, não. Só estou criando uma situação. Aí a Lidiane, né,
Josiane, perdão. A Josiane fala assim: Sidney, a legalização do aborto tende a acontecer, pois é um caso de saúde pública. Jovens estão morrendo nessas clínicas que são verdadeiros açougues. Aí, a concessiva da língua portuguesa, ela é uma falsa concessão, na verdade. Não é uma concessão de relacionamento que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, entre um homem e uma mulher, ou entre um casal qualquer, alguém tem que ceder. Se não ceder, vai dar caô, vai dar briga e vai acabar. Agora, a concessão da língua portuguesa, ela é falsa. Eu vou dizer assim, ó, embora seja um caso de saúde pública, eu não estou concedendo razão para ela, não. O que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou minimizando o argumento dela para depois fazer o quê? Enfatizar o meu. Então, eu digo assim, ó, embora seja um caso de saúde pública, minimizei, e depois eu digo o quê? Ainda assim, ó, é crime. Então, eu enfatizo o meu. Agora, posso deixar de estudar isso daqui? Nunca, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por exemplo, vou mostrar outra paradinha aqui, ó. Posso apagar aqui esse exemplo? Posso? Posso mesmo? Olha aqui, ó. Se eu botar assim, ó, porque está chovendo, não fui à praia. Olha só o que eu vou fazer aqui nessas duas estruturas, ó. Número 1, número 2. Eu posso fazer isso aqui na primeira, ó, preste atenção, ó. Posso fazer isso que eu acabei de fazer aqui agora? Posso. Agora aqui, ó. Posso fazer isso aqui? Eu acho que tem gramática que fala que é facultativa, né? Tem? Não. Porque eu estava estudando esse tempo atrás. No período simples. Aqui já é período composto. No período simples. O que acontece? Quando eu tenho uma estrutura com adjunta adverbial e ele é deslocado, quando ele é pequeno, a vírgula é facultativa. Quando ele é grande, a vírgula é obrigatória. Detalhe, isso é que é muito subjetivo, porque tem gramático que diz que 2 palavras tornam a adjunta adverbial grande, tem gramático que diz que 5 palavras tornam a adjunta adverbial grande. Vamos lá, vamos aproveitar e vamos fazer o link aqui com isso aqui agora, ó. Tem, claro, ó. Vamos fazer aqui agora, rapidinho. Aproveitar que a gente já está ali com a frase, para eu não deixar para depois e a gente observar agora como é que o negócio funciona. Ó. Eu coloco assim. Os alunos do LAC fizeram exercícios ontem. Olha a pergunta que eu vou fazer. Nesta frase, eu posso ou não ter uma vírgula? Pode isolar no ontem. Isso, perfeito. Mas muita gente já erra aqui. Por quê? Porque aprendeu que na ordem direta da língua portuguesa não pode ter interrupção. Como é que a gente aprende? A gente aprende através do sistema SVC. O problema é que o cara, às vezes, não consegue prestar atenção. Você aprendeu isso na escola, mas o que acontece? Na escola a gente tem maturidade suficiente? Não. Então a gente está virado para o lado, tacando bolinha de papel, dando um tapa na cabeça do outro, colando chiclete debaixo da cadeira, a gente não presta atenção direito no que a professora falou. Aí, na escola, falou assim, ó, não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e o complemento exigido por ele. Foi isso que a professora falou. Mas o que a gente gravou? Não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e o complemento. E aí o cara olha para uma frase assim e já acha que não pode ter vírgula. Agora, aquela tia que me deu aula, lá na antiguidade, ela explicou, foi assim, ó, SVO mais seus complementos. Tia Teté era sinistra. Por quê? Porque neste momento, ela mostrou que para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é quem? É o objeto. Então, entre o verbo e o objeto, seja ele direto ou indireto, de fato não vai ter o quê? Vírgula. Agora, quem são esses complementos? São os complementos adverbiais, são os adjuntos adverbiais. A posição original deles é no final da frase, mas eles são migratórios. Por quê? Porque eles não estão presos a ninguém. Eu posso colocar no final, entre o verbo e o objeto, entre o sujeito e o verbo, posso colocar no início da sentença. Então, aqui eu tenho a possibilidade de ter uma vírgula facultativa.
facultativa. Mas as bancas nem têm o hábito de cobrar isso, não. Elas gostam de cobrar o quê? O deslocamento, exatamente por aquilo que eu estava falando. Quando o adjunto adverbial é pequeno, a vírgula é facultativa. Quando ele é grande, a vírgula é obrigatória. Aí o cara faz assim, ó. Ontem, vírgula, os alunos do LAC fizeram exercícios. Aí na outra ele vem e bota assim, ó. Na semana passada, vírgula, os alunos do LAC fizeram exercícios. Primeira coisa que tem que ficar bem clara. Quando eu falo de adjunto adverbial grande, eu estou falando de quantidade de palavras. Eu jamais vou ter um adjunto adverbial grande com uma palavra. Eu já vi isso. Ó, então o cara pode botar inconstitucionalissimamente. É uma palavra enorme, mas é só uma palavra. Então adjunto adverbial é o quê? Pequeno. Agora, e como é que eu fico diante dessa discussão toda entre os gramáticos? Porque nenhum deu pé a torcer. Para nossa sorte, a ABL, a Academia Brasileira de Letras, ela se posicionou. Então, para ela, 3 ou mais palavras tornam um adjunto adverbial grande. Portanto, vai tornar a vírgula obrigatória. Só que as bancas se comportam igualzinho à ABL? Não. Eu tenho, na verdade, 3 posicionamentos diferentes. Eu tenho o posicionamento do CESP, eu tenho o posicionamento da FCC e de outras bancas. Quem são as outras bancas? São todas as outras, porque a visão delas é uma visão tradicional. Se a visão delas é tradicional, teoricamente, como é que elas deveriam trabalhar? Assim, só que elas não têm coragem. Só quem tem coragem de botar a cara a tapa é o CESP e a FCC. O CESP se posiciona igual à ABL. 3 ou mais palavras. Inclusive, bota isso no edital, bota isso no caderno de prova. Quando você está fazendo uma redação do CESP e não bota a vírgula no adjunto adverbial grande, você é penalizado. Agora, para a FCC, não importa o tamanho do adjunto adverbial. Não importa, eu posso ter 5, 6, 7 palavras ali. Para a FCC, a vírgula vai ser sempre o quê? Facultativa. Agora, e outras bancas, como Sesgran Rio, IBFC, VUNESP, Exatos, Consuplan, Instituto AOCP, como é que vai ser? Eles não vão perguntar se é facultativo ou obrigatório. Eles vão perguntar apenas a justificativa. Agora, nesta primeira frase, eu tenho quantas palavras? Uma. Concorda comigo que uma palavra é pequeno para todo mundo? E aí, neste momento, Sesgran Rio e IBFC, eles têm coragem de perguntar, porque é facultativo para todo mundo. Aí eles vão perguntar se aqui é facultativo ou obrigatória. E lógico que ela vai ser o quê? Facultativa, porque é um adjunto adverbial deslocado que é pequeno, de curta extensão. Agora, aqui como é que vai funcionar? O CESP, se perguntar, vai ser obrigatório. Então, aqui, ó, é o CESP. A FCC, se perguntar, facultativa. E qualquer outra banca vai fazer como? Não vai perguntar se é facultativa ou obrigatória. Vai perguntar apenas a justificativa. Ah, por que tem uma vírgula ali? Porque está marcando um adjunto adverbial deslocado. Só. Agora, voltando para cá. Eu aqui não tenho um período simples. Eu aqui tenho um período composto. E quando eu tenho um período composto, eu tenho a oração principal e eu tenho a oração subordinada adverbial. A gente está saindo do período simples, que só tem um verbo, e eu posso chamar, inclusive, de oração absoluta, para ir para um período composto. Quando eu tenho um período composto, eu tenho um período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Quando ele é coordenado, o que isso significa? Que um está do lado do outro. Por isso que eles são coordenados. Então, não existe dependência. Eles são independentes. Então, um não vai exercer função sintática em relação ao outro. Eles são
equiparados. Agora, quando eu tenho uma oração subordinada, o próprio termo militarizado já me mostra que eu vou ter uma oração principal aqui em cima e vou ter uma oração subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido. Logo, esta oração subordinada, ela exerce uma função sintática em relação à oração principal. E quando eu tenho a oração subordinada adverbial, qual é a função sintática que ela sempre vai exercer? Ela sempre vai ser um adjunto adverbial da oração principal. Se eu fizer assim, ela está ou não está na posição original? Então, na ordem direta, está na posição original. O adjunto adverbial está no final da frase. Neste momento, a vírgula aqui é facultativa. Mas se eu mexer, se eu colocar primeiro a oração subordinada adverbial, para depois colocar a oração principal, eu interferi na ordem direta. E aqui o que vai acontecer? Eu vou colocar uma vírgula obrigatória. Detalhe, não importa o tamanho deste adjunto adverbial. Quando é uma oração subordinada adverbial deslocada, a vírgula é obrigatória para todos os gramáticos. Pode ser que um dia uma banca faça uma sacanagem e diga que é facultativa? Pode. Concurso público é isso. O cara não bota bibliografia, de vez em quando ele faz merda e a gente tem que entubar, tem que aceitar. Ou então entra com recurso e torce para cair. Vou dizer um negócio para vocês. Recurso é muito subjetivo. Se o cara bota uma questão que notoriamente está errada e meia dúzia de gato pingado entram com recurso, a banca não anula. A banca pode estar errada. Eu já cheguei a ver a banca mandando uma contra-resposta, dizendo que aquilo ali estava na gramática de fulano de tal, na página 355. Eu fui olhar. Nem falava sobre aquilo. Então, a banca faz isso. Aí o cara fica quieto, desiste, deixa para lá. Agora, se 90% dos candidatos entrarem com recurso, aí o negócio cai. Porque notoriamente todo mundo percebeu que está errado. Então aqui, quando eu digo não vou à praia porque está chovendo, tá ou não está na ordem direta? Tá. Então aqui a vírgula é facultativa. Vocês podem reparar isso em jornal, em revista, vira e mexe, vem com ou sem a vírgula. Agora, olha a importância de conhecer a conjunção. Como é que eu comecei esse período? Eu comecei com uma conjunção. Então, eu já sei que é uma oração subordinada adverbial. Pois, quando eu tenho a coordenada, na escola, o que a gente aprende? Que a gente entende elas sozinhas. Porra, mentira. Eu boto Pedro estudou, mas não passou de ano. Pega o mas não passou de ano. Sozinho, isolado. Tu entende? Porra nenhuma. O que acontece é que ela tem uma estrutura fixa. Eu não consigo fazer permuta. Eu não consigo pegar a oração assindética sem o conectivo e trocar com a sindética e botar primeiro, mas não passou, estudou. Não consigo. Não faz sentido. Agora, a subordinada, ela é móvel. Eu consigo fazer a permuta. Então, quando uma frase começa com uma conjunção, você já sabe que ali vai ter o quê? Uma vírgula obrigatória. Então, aqui, ó, porque está chovendo? Numa oração subordinada adverbial causal, então eu já sei que aqui tem uma vírgula obrigatória. Quem foi que me disse isso? Ora, a conjunção. Está vendo como é que ela é importante? Então, eu tenho que gravar as conjunções, ok? Belezinha? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Cadê o Beni? Beni está aí? Não. Beni está lá fora. Posso ir para a próxima? Então, vamos lá. Eu quero que vocês me respondam essa daqui agora. O verbo implicar, terceiro parágrafo, é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou de ligação. E aí? Transitivo direto, alguém acha outra coisa? Sabe o que eu vou dizer a vocês? Neste momento, eu tenho como responder a questão? Tem que voltar. Sabe por quê? E detalhe, o cara fez uma gentileza com a gente. Ele direcionou. Mas ele não precisava direcionar. O fato dele já ter colocado entre aspas, já é um indício de que a gramática está atrelada a quem? Ao texto. Então, tem que voltar lá. Aí, olha como é que está lá no texto, ó. Está assim, ó. Acho que está aqui. Implica
mortes. Então eu mato que ela é o quê? Transitiva direta. Só que aí é o seguinte, por que o cara faz isso? Ele faz isso por este motivo. Quando o cara trabalha a regência, aqui foi bonzinho. Regência pode ser muito pior e vocês vão ver, porque eu botei umas questões de regência aí, ó, bem sinistras. A regência é a matéria mais difícil que a gente tem na língua portuguesa. A mais difícil. Por um motivo muito simples. Nós temos mais de 11 mil verbos na língua portuguesa. Mais de 11 mil verbos. Ninguém sabe 11 mil verbos. Eu não sei, o Bechara não sabe, o Celso Cunha não sabe, o Rocha Lima... Nem tem como saber, né? Já morreu. Agora, talvez agora saiba. Agora, para nossa sorte, em provas de concurso, caem no máximo 20 verbos. São sempre os mesmos verbos. Mas qual é o problema destes verbos? É que no dia a dia a gente utiliza o português informal. E na hora da prova é o português padrão. Sabe qual é o pior verbo que a gente tem na prova? E é um verbo fácil. É o verbo chegar. Chegar. Como é que a gente fala? Cheguei em casa, cheguei no colégio, cheguei no curso. Mas o verbo chegar não pede a preposição em. O verbo chegar, ele pede a preposição a. É cheguei à casa, é cheguei ao colégio, é cheguei ao curso. Deixa eu ver alguém aqui. Qual é o seu nome, querida? Rejane. Quantos anos você tem, Rejane? 3,5. Ó, vou ensinar um negócio para a mulherada. Mulherada não gosta de falar a idade, né? Aí mente para baixo. Isso é horrível. Porque, por exemplo, a Rejane tem 3,5. Aí imagina, a Rejane vai e manda assim, eu tenho 28. Aí eu vou olhar e vou falar, porra, tá acabado, hein? Agora... Se a Rejane falar a verdade, tenho 3,5, eu vou olhar e falar, tá conservado, hein? Né? Agora, nesse momento, imagina só, Rejane durante 35 anos utilizou o verbo com a preposição em. Cheguei em casa, cheguei no colégio, cheguei no curso. Aí hoje eu falo para ela, hoje é que dia? Hoje é segunda-feira. Hoje, depois de 35 anos, eu falo para ela que o correto é chegar à casa. Domingo que vem. Rejane vai fazer a prova. Cai o verbo chegar. Cai uma frase assim, finalmente chegamos em Copacabana. Eu tenho certeza que ela vai dizer que está certo. Porque é muito difícil lutar contra 35 anos de utilização daquele verbo. É o que ela está habituada. Então, quando a gente estuda regência, não é uma vez, tem que ser várias vezes. E detalhe, não é só lendo. É, transcrevendo. Toda vez que for estudar regência, tem que anotar. Eu tenho que me policiar. Aí tem gente que fala assim, relaxa, no dia a dia você pode falar no contexto informal. Se você fizer isso, você vai continuar errando na prova. Você não precisa corrigir os outros. Né? A pessoa chega e fala assim, hoje quando eu chegar em casa, tá errado, o correto é chegar a casa. Ferrou. Você vai virar uma pessoa não grata. Mas você tem que falar, quando eu chegar a casa, aí a maioria das pessoas vai olhar para você e vai falar assim, porra, burrona, hein? Né? Chegar a casa, parece maluca, né? Mas deixa eu pensar que você é burro, tá? Agora, qual é o problema do verbo implicar? O verbo implicar, ele tem 3 nuances. Ele pode ser verbo transitivo direto, ele pode ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição com, e ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto, e este indireto regido pela preposição em. Quando ele vai ser um verbo transitivo direto? Quando ele estiver no sentido de acarretar. Quando ele vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição com? Quando ele estiver no sentido de perturbar. E quando ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto regido pela preposição em? Quando estiver no sentido de envolver-se. Aí eu boto assim, sua atitude implicará demissão. Por que na prova o avaliador coloca uma frase assim? Porque ele tem certeza que muito candidato vai errar. Porque no dia a dia a gente não fala assim. Como é que a gente fala? Sua atitude implicará em demissão. No dia a dia a gente bota a preposição em e ela não existe. Então, o verbo implicar em prova, ele, em 99,9% dos casos, ele vem no sentido de acarretar. Ele vem como verbo transitivo direto, porque o avaliador sabe que a gente vai querer colocar a preposição em
onde não tem. Então, ele vai ser verbo transitivo direto e o complemento dele vai ser um objeto direto. Nas outras possibilidades, é muito simples. O cara bota assim, Karine, acertei, implicou com a professora. Notoriamente aqui, está em qual sentido? Perturbar. Então, é um verbo transitivo indireto e com a professora vai ser um objeto indireto regido pela preposição com. Agora, e no sentido de envolver-se? A gente quase não usa. Ou seja, para de fato colocar a preposição em é muito difícil, até em jornais. Seria mais ou menos assim, ó. Temer implicou-se, não só o Temer, né? Um bocado, né? Implicou-se em problemas de corrupção. O único local que não tem corrupção no Rio de Janeiro é em Cuiabá. Né? Na época da Copa, tudo bonitinho, VLT terminado. Vamos lá, aqui, ó. Eu não posso falar grandes coisas não, porque lá no Rio, meu Deus do céu, tá largado. Então vem aqui comigo, ó. Temer implicou-se em problemas de corrupção. Olha como é que a gramática é inteligente. A gramática entende que não foi ninguém que colocou o Temer ali. Ele se colocou naquela situação e ele sofreu o reflexo daquela situação. Então entende que esse pronome é um pronome reflexivo. Logo, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, o ser é um objeto direto e em problemas de corrupção é um objeto indireto, regido pela preposição em. E eu vou frisar só uma coisa importante. Eu estou falando de um verbo, que é uma função morfológica. Eu estou tentando classificá-lo quanto à sua transitividade, que é uma função de sintaxe. E eu estou dependendo, para conseguir fazer isso, da identificação do sentido, que é uma função semântica. Então, morfologia, sintaxe e semântica sempre vão caminhar juntas na língua portuguesa. Então, ali, obviamente, o verbo implicar, ele está no sentido de acarretar, implicar mortes. Então, ele é um verbo transitivo direto. Ok? Fala, Beni. Questão 4. Pô, o cara agora tira onda. Essas duas questões foram da mesma prova. Se o cara errasse a terceira, ele errava a quarta. Simples assim. Agora, se ele acertou a terceira, ele acerta a quarta. Diz para mim, qual é o gabarito da questão 4? B de bola ou D de dado? Isso, tá perfeito, irmão. Agora, o verbo implicar tá aqui. A gente já viu como é que funciona. Então, neste momento, a gente vai olhar para 2 aqui, ó. Rapaz, isso é muita tecnologia, né, rapaz? Ó, tem uma televisão na sala que dá até para escrever nela, ó. Nesse momento aqui, ó, sua atitude implica em punição. O verbo implicar, no sentido de acarretar, ele não pede a preposição em. Ele é um verbo transitivo direto. Então, a 2 está errada. Agora, vamos ver a primeira. Valeu, irmão. Aqui a gente vai falar sobre o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele tem 2 nuances. Ou ele é um verbo transitivo direto, ou ele é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Quando ele vai ser um verbo transitivo direto? Quando ele estiver no sentido de respirar. E quando ele vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a? Quando ele estiver no sentido de desejar. Aí eu coloco assim, ó. Maradona aspirou o ar puro da montanha. Neste momento, notoriamente o verbo aspirar está em qual sentido? No sentido de respirar. Então, ele é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. Mas e se eu botar assim, ó,
Maradona aspira ao cargo de técnico. Neste momento, o verbo aspirar está no sentido de respirar? Não, ele está no sentido de desejar. E obrigatoriamente agora ele vai fazer o quê? Ele vai exigir a preposição a. Então aqui vai ser um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Ao cargo de técnico, tudo isso vai ser um objeto indireto, regido pela preposição a. Até aí tudo bem, não é? Beleza. Olha para cá agora. Ele aspira à promoção na empresa. Está no sentido de respirar ou está no sentido de desejar? Desejar. Se está no sentido de desejar, é transitivo direto ou indireto? Indireto. E pede qual preposição? A preposição a. Então, o que ficou faltando aqui para ficar correto? O acento grave indicativo do fenômeno da crase. Pois se eu deixar sem, eu mostro que este a é apenas um artigo. Mas o verbo, ele pede a preposição a. Se ele está pedindo a preposição a, ela tende a aparecer. A mais a de a promoção é igual ao tal do a craseado. Então foi isso que ficou faltando e as duas frases estão erradas. Logo o gabarito é a letra D de dado. Tranquilo ou não tranquilo? Alguma dúvida aqui? Não? Então tá. Agora não? Então beleza. Turma, olha a questão 5 e agora ao invés de eu já fazer junto, eu fui fazendo assim, até porque é a primeira vez que a gente tem um presencial aqui para valer e para a gente entrar no ritmo. Mas agora eu vou pedir para que vocês olhem aí no material de vocês, ou aqui na nossa televisão, e tentem fazer com calma essa questão, para não virar uma muleta, para eu não ficar fazendo o tempo todo. Tenta fazer essa questão aí rapidamente agora. Vou dar um minutinho para vocês. E aí, foi? Vamos lá. Qual é o assunto da questão? Concordância verbal. Essa questão, ela nem é tão difícil. Mas, geralmente, concordância verbal é algo que vem para derrubar o camarada, por alguns aspectos. Por exemplo, já está no início daquilo que a gente aprendeu na escola. Como é que a gente aprendeu que funciona a concordância verbal? É a relação entre o verbo e quem? Sujeito. Foi isso que a gente aprendeu, não foi? Mas não é verdade. O verbo, ele não concorda com o sujeito. Ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. Mas o avaliador sabe que foi assim que você aprendeu. Aí o que ele faz? Ele coloca uma frase enorme, um sujeito enorme, várias palavras no plural e adivinha como é que ele vai deixar o verbo? No plural. E o cara é esperto, ele vai colocar uma frase que você vai entender. Você vai entender a mensagem transmitida. Então jamais você vai pensar que está errado. Só que o verbo, ele não concorda com o sujeito todo, ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem vai ser sempre o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Então, se o substantivo, se o núcleo do sujeito estiver no singular, não importa que eu tenha várias palavras no plural. Como é que vai ficar o verbo? Obrigatoriamente no singular. Então, vamos lá. Quem é que tem dificuldade aqui, muita dificuldade com língua portuguesa? Vamos lá. Porra. Vamos lá. Tem mesmo, cara? Então se liga só. Aproveita. Tu já está perto aqui, então se liga só. Ó. Olha essa frase aqui. Ó. O uso de drogas e bebidas. Ah, essa tu sabe, então eu tinha que mudar. Na aula, né? Essa frase é ótima. Ó. Então eu vou escolher outro aluno. Ó, o uso de drogas e bebidas nos cursos atrapalham os alunos.
Vamos lá. Você já foi minha aluna? Não? Espera aí, eu vou lembrar seu nome. Só fala a primeira letra. Josiane. Quase. Vamos lá, Josiane. A pergunta que eu vou te fazer é muito mais fácil do que a prova vai fazer. Eu não vou perguntar se está certo ou está errado. Eu vou perguntar se parece certo ou parece errado. Parece certo, não parece? Mas como eu vou descobrir se uma questão de concordância verbal está certa ou errada? Lembra que faz pouco tempo eu botei esse negocinho aqui no quadro, o sistema SVC? Isso aqui é a coisa mais importante que a gente tem em língua portuguesa. Ele é o principal sistema linguístico que a gente tem, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. E adivinha quem foi que inventou esse sistema? Foi o Bechara? Nós. O falante comum da língua portuguesa inventou o sistema SVC. É uma estrutura facilitadora de comunicação. Aqui no Brasil a gente faz assim, em Portugal é assim, na Guiné-Bissau é assim, em Moçambique é assim, em Cabo Verde é assim. A gente, quando era criança, não sabia nem flexionar o verbo direito. E como é que a gente falava? Eu sabo isso. Então a gente coloca sempre primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Quando você faz um módulo de redação, é muito comum o professor falar duas coisas, para você não produzir um período grande, longo, e não produzir o quê? Uma inversão. Vamos parar para pensar de fato. É errado produzir um período longo? Não, não é. Quem já fez faculdade sabe muito bem que a gente reproduz aquilo que a gente lê. Se o autor produz períodos longos, a gente reproduz períodos longos. Se o autor reproduz períodos curtos, eu reproduzo períodos curtos. É assim que funciona. Mas por que eu não faço um período grande em redação? Porque eu estou fadado a dois erros gramaticais. Primeiro, o erro de concordância. Porque o sujeito pode ficar distante do núcleo do sujeito, eu posso errar a concordância. Segundo erro, erro de pontuação. Porque o sujeito pode ficar muito grande, eu vou sentir necessidade de dar uma respirada e vou tacar a vírgula. Quando, na verdade, a vírgula não é pausa de respiração. Vírgula é processo sintático. Eu não posso interferir na ordem direta da língua portuguesa. É errado fazer uma inversão? Não, claro que não é errado. Mas quando você era criança, você fazia inversão? Claro que não, nem sabia. Quando a gente começa a fazer inversão? Quando a gente começa a dominar mais a língua. Então, os belíssimos textos aí dos grandes escritores, eles são repletos de inversões, mas a inversão dificulta. Então, por exemplo, quando você faz uma redação, o ideal é fazer período curto e na ordem direta, pois facilita a compreensão do avaliador. Logo, a tua nota fica lá no alto. Se você faz uma inversão, ele pode não compreender. E se ele não compreender, ele jamais vai achar que o problema está nele. Ele vai achar que o problema está em você. É por isso que a gente faz na ordem direta e em período curto. Agora, Josiane, né? Acertei. Como é que eu descubro quem é o sujeito da frase? É procurando o verbo. Aliás, qualquer análise sintática é sempre primeiro procurando o verbo. Não existe análise sintática se não tiver verbo. Então, eu acho o verbo, e quem é o verbo? É aquele camarada que eu posso conjugar. Depois eu pergunto a ele quem é o sujeito. Sempre quem ou o que. E automaticamente, o resto, o que sobra na frase, é o meu complemento. E na língua portuguesa, a gente tem 3 verbos classificatórios: o transitivo, o intransitivo e o de ligação. Então, eu só posso ter 3 possíveis complementos. Eu posso ter um objeto, que eu chamo de direto ou indireto, vai depender se tem ou não tem a preposição. Eu tenho uma circunstância, que eu tipifico através do adjunto adverbial. E eu tenho uma característica, que no final das contas é o nosso predicativo. Mas a nossa questão aqui nem fala sobre os complementos. Ela só trabalha a questão da concordância. Então, quando eu procuro o verbo e pergunto a ele quem é o sujeito, só de ter feito isso, eu já resolvi qual questão? A questão de tipos de sujeito e a questão de concordância verbal. Basta achar o sujeito e perguntar a ele quem é o núcleo do sujeito depois. Vamos lá. Quem é o verbo aqui? Não é o atrapalham? Então, achei o verbo. Vamos perguntar a ele? Vamos. Mas aí ele está no plural, não está? Mas a minha pergunta vai ser no plural? Não, porque se eu ainda não fiz a pergunta, eu ainda não sei quem é um referente. Então, pode ser uma pegadinha. Então, quem ou o que atrapalha os alunos? Qual é a resposta toda? Quem é todo o sujeito? O uso de drogas e bebidas. Nos cursos, é um adjunto adverbial de lugar. Tanto que é migratório, não está preso a ninguém. Pode aparecer no início da frase, no meio da frase, no final da frase. Agora, Josiane, esse sujeito é simples ou composto?
Composto? Não. Ele é simples. Sabe por quê? Apesar de as drogas e as bebidas terem chamado mais a tua atenção, porque elas chamam mesmo, semanticamente elas chamaram mais a atenção, eu jamais posso ter um núcleo de sujeito preposicionado. Então, o núcleo aqui vai ser a palavra uso. Como o núcleo do sujeito está no singular, como é que fica o verbo? No singular. E agora a gente vai entender que nada na língua portuguesa é à toa. Tudo tem uma intencionalidade discursiva. Não tem quando aparece lá no edital, intenção do autor, ou então intencionalidade discursiva? Não é no texto como um todo. A gente tem que aprender que cada período tem de ser interpretado. Então, se a minha intenção aqui fosse, de fato, dizer que as drogas e as bebidas atrapalham sempre, eu colocaria assim, ó, drogas e bebidas nos cursos atrapalham os alunos. O que eu estaria dizendo? Que as drogas e as bebidas atrapalham sempre qualquer tipo de aluno. E nesse momento eu teria um sujeito composto e o verbo obrigatoriamente ficaria no plural. Mas a minha intenção foi dizer que apenas o uso atrapalha. Então aqui pode ter uma porrada de droga, ó, maconha, cocaína, loló, sei lá, crack. Aí eu sou da igreja, eu não vou usar. Mas, por exemplo, Karine tem maior cara que gosta de loló. E aí nesse momento vai atrapalhar. Entendeu como é que é a pegada? Então beleza. Então aqui, ó, a gente vai começar a nossa brincadeira. Mas antes de começar aqui, eu quero fazer só mais uma frase para ver se você ficou esperta mesmo, tá? Então vamos lá. Eu vou botar deste lado aqui, ó. Aqui, ó. Josiane, olha a pergunta que eu vou te fazer. Que tipo de sujeito eu tenho naquela frase? Simples, composto, indeterminado ou então uma oração sem sujeito? Composto? Beleza. Se liga só. Vamos voltar aqui à explicação. Como é que eu vejo quem é o sujeito? É olhando para o substantivo ou primeiro procurando o verbo? Primeiro procurando o verbo. Eu não faço nenhuma análise sem antes achar quem? O verbo. Então, tudo bem que aqui tem vendedores, mendigos e prostitutas. Tem 3 substantivos, mas eu não posso dizer que o sujeito é composto por isso. Eu tenho que primeiro olhar para quem? Para o verbo. E que verbo eu tenho aqui? O verbo haver. E o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem uma pessoa para concordar. Logo, ele não tem sujeito. E se ele não tem sujeito, ele não tem uma concordância. Então, ele obrigatoriamente fica no singular. E aí, outro bizu que eu vou dar a vocês. Eu não perguntei se a frase estava certa ou errada. Isso acontece nas questões. Eu perguntei logo qual era o tipo de sujeito. Então, isso é um indício de que a frase gramaticalmente está o quê? Correta. E aí você tem que desconfiar. Ora, porque eu tenho 3 substantivos que notoriamente estão relacionados ao verbo, eles ainda por cima se encontram no plural e o verbo está no singular. Ah, tem algum motivo. E eu não perguntei se a frase estava certa ou errada. Eu já perguntei qual era o tipo de sujeito. Logo, a frase está o quê? Certa. Então, já é uma demonstração de que a oração é sem o quê? Sem sujeito.
Quando isso acontece, quando o verbo haver caracteriza uma oração sem sujeito, ele se classifica como verbo transitivo direto e tudo que está relacionado a ele funciona como um objeto direto. Então, na verdade, ali eu tenho um objeto direto com 3 núcleos. Agora, eu pergunto a vocês, posso ou não posso fazer uma questão de reescrituras de frases aqui? Posso, não posso? Eu posso, por exemplo, pegar o verbo haver e trocar pelo verbo existir? Posso, não posso? Então, eu poderia fazer assim, ó, pelas ruas existia vendedores, mendigos e prostitutas. Eu poderia fazer assim? Não, não poderia. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é impessoal. Mas o existir, o ocorrer e o acontecer, eles são verbos pessoais. Isso significa que quando eles aparecerem, vai ter o quê? Sujeito. Então agora, na hora em que eu boto o verbo existir, vendedores, mendigos e prostitutas vai deixar de ser objeto direto e vai passar a ser o quê? Sujeito. Então essa estrutura com o verbo existir vai passar a ser sujeito. E aí eu vou ter agora sim, ó, um sujeito composto. E se o sujeito é composto aqui, o verbo vai ficar no plural. E como é que eu vou classificar aquele verbo ali? Como um verbo intransitivo. Pois quem existe, simplesmente existe. Até aí, tudo bem? Então, beleza. Olha para a letra B. Na cidade, haviam viúvas e clérigos. Josiane, esta frase está certa ou errada? Ó, pensa no que a gente acabou de ver aqui agora. Ó. Reflita, respira fundo. Sem pressão. Está certo ou errada? Então faz o seguinte. Por osmose agora pegou, ó. Com calma. Na cidade haviam viúvas e clérigos. Como é que eu vejo quem é o sujeito? Eu procuro quem? O verbo. Que verbo está aparecendo aqui, Josiane? Verbo haver. E ele está em qual sentido? Ele está no sentido de existir. Se ele está no sentido de existir, ele pode ficar no plural? Não. Agora, por que o cara bota assim na prova? Porque ele vai derrubar candidato. Porque é a concordância natural do falante. É pegar o verbo e concordar com o referente. Mas esta parte da gramática é uma mera convenção gramatical. Eu tenho que aceitar da mesma forma que eu aceito que 2 e 2 são 4. Então, quando o cara não faz concurso, de fato ele erra. Mas quando o cara faz concurso, ele tem que saber uma coisa. O verbo haver é mais certo na prova do que o texto. Pode não ter texto na prova, mas o verbo haver vai estar lá. Então, aqui, o verbo haver está no sentido de existir, logo caracteriza uma oração sem sujeito e vai ficar no singular. Mas eu estou procurando aquela que não tem erro, ou seja, eu quero a certa, então já não pode ser a letra B. Olha para a letra A, turma. Já fazem alguns dias que não se veem. Que verbo apareceu aqui? O verbo fazer. E o verbo fazer, quando indica tempo ou clima, ele também caracteriza uma oração sem sujeito. Ele também é um verbo impessoal. Então, obrigatoriamente, ele fica no singular. Então, aqui o correto é já faz. Vamos testar, turma. É faz anos que não vejo Maria ou fazem anos que não vejo Maria? Faz, perfeito, sempre no singular. Agora vamos lá, ó. Com calma, Josiane. As crianças da cidade têm privilégios. Tenta achar um erro. Não estou dizendo que tem não, tá? Só estou pedindo para você tentar achar. E aí, Karine, tem algum erro ali? Tem o quê? Ah, boa, garota. Tá no outro nível já, ó. Vem aqui, ó.
Que verbo apareceu ali? O verbo ter. Esse cara cai em prova? Muito. Principalmente na banca CESP. Quem é que vai fazer concurso aqui para o CESP? Esse cara cai muito. Vamos lá, ó. Os verbos ter e vir, eles caem muito nas questões de concordância, mas por mais um motivo, eles também trabalham um processo de acentuação. Vamos lá. Antigamente, a gente tinha essa sequência aqui que a gente gravava na escola, ó. Crer, ler, dever. Aí a gente fazia assim, ó. Creem, leem, deem e veem. Aí o acordo ortográfico deu uma estudadinha e tentou facilitar a nossa vida. Aí ele percebeu que a pronúncia e a escrita destas estruturas são completamente diferentes. No singular, eu digo ele crê, e no plural, eles creem. Então não tem como confundir. E aí ele analisou e percebeu que qualquer pessoa falaria eles creem com ou sem acento. Aí o que a reforma fez? Tirou o acento circunflexo de todas as palavras com letras duplicadas. Hoje não tem. Creem, leem, deem, voam, enjoam, não tem mais. Mas isso fez o aluno pensar que o acento circunflexo sumiu. Caramba, não sumiu, né? Quando a gente fala de acentuação gráfica, a gente só tem dois acentos. O agudo, que marca a pronúncia aberta, e o circunflexo, que marca a pronúncia fechada. Só que ele, o acento circunflexo, ele pode aparecer numa outra nuance. Não para indicar que a pronúncia é fechada. Ele pode aparecer como um acento diferencial de pluralização. Então, quem marca o plural na língua portuguesa é o acento circunflexo. Então, eu boto assim, ó. A criança da cidade tem privilégios. Vamos descobrir quem é o sujeito. Eu primeiro tenho que achar quem? O verbo. Quem é que tem privilégios? Não, não é só a criança. A criança da cidade. Isso é importantíssimo, tá? É a intenção do autor. Não é qualquer criança que tem privilégio. E quando eu leio esta frase, o meu conhecimento de mundo permite saber quem é que não vai ter o privilégio. Se a criança da cidade tem privilégio, qual é a criança que não tem privilégio? A da zona rural. Beleza. Aí, neste momento, eu preciso saber quem é o núcleo do sujeito. Pode ser cidade? Não, porque eu não posso ter um núcleo de sujeito preposicionado. Então, o núcleo vai ser criança. O núcleo está no singular, logo o verbo fica no singular. Mas e se eu botar daquele jeito ali, ó? As crianças da cidade têm privilégios. Reparem que isto é perigoso. O CESP não é tão bonzinho assim. O CESP não bota uma frase pequenininha. O CESP vai colocar isso dentro de um período grande. Aí você vai fazer a leitura e não vai ver o erro, porque a pronúncia é a mesma. As crianças da cidade têm privilégio. Você não vai falar, as crianças da cidade têm privilégio. Ninguém vai falar assim, as crianças da cidade têm privilégio. A pronúncia e a grafia são as mesmas, mas qual é o bizu? Você já sabe que esse cara vem para te destruir. Então, viu o verbo ter, você vai logo procurar para ver quem é o sujeito e vai logo procurar para ver quem é quem? O núcleo do sujeito. Se o núcleo estiver no plural, o verbo tem que ficar no plural. Mas eu não posso deixar um verbo no plural igual um verbo no singular. Eu tenho que ter alguma coisa para diferenciar. Ou seja, vai ser um acento circunflexo. Agora vem uma informação pior. Não é só o verbo ter e o verbo vir. Os derivados também. Aí o cara bota assim, ó. O homem sexy provém
de Cuiabá. O nome dele é Benedito, ele trabalha aqui no curso. Vocês sabem quem é o Beni? Sexy. Depois dá uma olhada na calça dele, como é que ele veio hoje. Então se liga só. Neste momento, o verbo até tem um acento. Mas é o acento circunflexo? Não. E quem marca a pluralização? É o acento circunflexo. Agora eu boto assim, ó. Os homens provém de Cuiabá. Neste momento, galera, para não errar, se liga que aqui só tem um acento por uma regra básica de acentuação. Eu tenho uma oxítona terminada em "em". Então vai ter acento tanto no singular quanto no plural. Só que o acento no singular é um acento agudo, é só um pauzinho. Então é singular. E o acento circunflexo são 2 pauzinhos. Por isso é plural. Então aqui, ó, Josiane, as crianças da cidade têm privilégios? Também está errada. Porque tem que ter o acento circunflexo. Aí agora a gente fica entre a D e a E. Se você tiver que marcar a D ou a E, qual é que você marca, Josiane? É a correta. Menina, se as duas estiverem erradas, não vai ter gabarito. A gente já fez as outras 3, só tem mais 2. Hã? A D, perfeito. Se liga só. Ó, vamos fazer a D e depois a gente vai olhar a E. Na D está como, ó. As luzes do castelo se mantinham acesas. Vamos descobrir quem é o sujeito. Quem é que se mantinha acesa? As luzes do castelo. Tudo isso é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? É sempre o substantivo sem preposição. No caso aqui é a palavra. Se a palavra luzes está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Ah, mas professor, eu achei que tinha uma escrita errada. Eu achei que tinha uma regência errada. Vou dizer algo triste para vocês. Faz mais ou menos umas 3 semanas, a Marinha, lá no Rio de Janeiro, realizou uma prova. E ela pediu assim, dentre as opções abaixo, assinale aquela que tem um erro de concordância verbal. E aí uma das frases tinha um erro absurdo de regência verbal. Mas era absurdo, era grotesco. Então todo mundo percebeu. Aí o que a galera fez? Marcou que tinha um erro de regência. Aí depois todo mundo desesperado pedindo o quê? A anulação da questão. E a questão foi anulada? A questão em nenhum momento falou sobre regência. Ela falou sobre concordância. Pode estar tudo errado? Pode. Agora, não podia ter 2 frases com erro de concordância. Mas ele podia ter ali um monte de coisa errada. De pontuação, de regência, de crase, seja lá do que for. Não podia ter 2 erros de concordância. Então aqui, se o núcleo está no plural e o verbo está no plural, está tudo ok. E a frase está perfeita, tá? Porque na verdade, o que acontece aqui? Eu tenho um verbo que apresenta a estrutura NHA. Vem do verbo manter, que vem do verbo ter. Quando eu tenho os verbos por, ter e vir, e eles apresentam a desinência modo temporal NHA, eles mostram que é um pretérito imperfeito do indicativo, ou seja, é um passado que indica um hábito, uma rotina, um processo contínuo. Então, o que a frase está dizendo semanticamente? Que essas luzes sempre ficavam acesas. Agora, olha a letra E. Qual é o problema da letra E? É que a gente, na escola, aprendeu que uma expressão partitiva, ao ser especificada, pode ter o verbo no singular ou no plural. E isso não é verdade. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma expressão partitiva ou um núcleo coletivo, como a maioria, a minoria e por aí vai, e aparece um verbo,
eu posso ter este verbo apenas no singular, porque ele vai concordar com o termo maioria. Obviamente, indica uma coletividade, mas estruturalmente ele está como? No singular. Agora, quando eu boto assim, ó, a maioria das pessoas, eu posso ter a maioria das pessoas vivia e eu posso ter a maioria das pessoas viviam. O grande problema é que aqui não é simplesmente uma concordância no plural e uma no singular. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá, ó. Frase 1, frase 2. Frase 1, turma. Vamos lá, todo mundo agora participando. Não é só a Josiane, não. Ó. Frase 1. Quem é o sujeito da frase 1? Não. O sujeito todo. A maioria das pessoas. Frase 2. Quem é o sujeito? A maioria das pessoas. Então, vamos lá. Frase 1. Quem é o núcleo do sujeito na frase 1? Maioria, perfeito. E na frase 2, quem é o núcleo do sujeito? Ah, perfeito, maioria. Por que eu não posso ter pessoas como núcleo do sujeito? Porque está preposicionado. O que eu tenho aqui? Eu tenho a possibilidade de uma concordância gramatical e de uma concordância atrativa. Por que a gramática permitiu essas duas concordâncias? Porque ela entende que, para nós, a palavra semanticamente mais importante é pessoas. Então, ela deixou a gente fazer essa concordância. Agora, a primeira é uma concordância gramatical que é baseada na soma. É a concordância de todos nós. É a concordância de qualquer falante comum da língua portuguesa, em que eu vou pegar o verbo e vou concordar com o seu referente. Se o referente estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o referente estiver no plural, o verbo fica no plural. O referente está como? No singular. Então, o verbo fica no singular. Agora, a concordância atrativa faz com que o verbo concorde automaticamente com o elemento mais próximo. Como o elemento mais próximo está no plural, o verbo fica no plural. Só que ali na nossa questão, o cara botou assim, ó, a maioria da população. E aqui o verbo tem que ficar obrigatoriamente no singular. Por mais que ele possa concordar com a expressão partitiva ou com o termo especificador, e ambos indiquem coletividade, estruturalmente eles estão como? No singular. Então, se está tudo no singular, como é que o verbo vai ficar no plural? Não tem como. Então, o verbo vai ficar obrigatoriamente no singular. E se porventura, um dia, pedirem para vocês a função sintática do termo especificador, a função sintática vai ser sempre aqui de adjunto adnominal, porque ele sempre estará junto do nome, ok? Então, ali tem que tirar o Mzinho para ficar no singular e o gabarito vai ser a letra D de dromedário. Tranquilo? Galera, vamos dar um intervalinho de 10 minutinhos para dar uma esticada, dar uma andada, tomar um café, ir ao banheiro, beber uma água. Daqui a 10 minutinhos a gente volta, ok? Vocês de casa também, já é?